pessoal, então vamos começar a nossa temática referente ao processo de agregar pessoas, e a gente vai estar trabalhando ele em dois momentos. O primeiro momento vai ser sobre o recrutamento e o segundo momento sobre seleção. Porém, assim, em ambos vai ter a questão de feedback, né, algumas questões de orientações, mas a primeira situação, no recrutamento eu falo também de um processo de seleção, né, na forma como que eu vou escolher a melhor técnica para poder encontrar o melhor perfil do profissional ou encontrar o melhor profissional, né, que vai ser o meu capital humano dentro da organização, tá? Então, num contexto geral, quando a gente pega a questão do processo de agregar, a gente vai ver toda a parte, né, desse processo, ele vê também um pouquinho de técnicas, daí lá na seleção a gente vai falar um pouquinho de mapeamento de competências, né, o próprio processo seletivo, entrevista e procedimentos e orientações finais. Uma dica: vai ter alguns vídeos no decorrer da aula que eu vou estar apresentando, porém eu não vou passar ele aqui, né? Mas eu vou deixar ele em anexo e seria interessante também que vocês assistam, né? Para agregar mais valor ao conhecimento de vocês, tá? Então, o processo de recrutamento ele consiste no quê, né? É basicamente agregar pessoas, né, com a finalidade de estar selecionando o perfil mais adequado, né, para o cargo mais adequado, né? A empresa vai querer alguém que agregue esse capital humano, né? Então, esse processo de agregar tem justamente essa função, né? E eu achar a pessoa mais qualificada e mais capacitada para o cargo desejado. E para que isso ocorra, existem algumas técnicas que a gente acaba trabalhando. Um dos objetivos também é que esse candidato possa desempenhar o conhecimento que ele tem, né, na sua carreira e na sua profissão para a empresa que está fornecendo a oportunidade, né, para que ele venha desenvolver os conhecimentos, as habilidades, né, saber julgar de forma assertiva, então desenvolver essas competências dentro da empresa. É aquele dito popular, né? Encontrar a pessoa certa para o cargo certo. Algumas das características, né, que a gente verifica nesse processo de agregar é que constitui rotas de ingressos das pessoas na organização. Então a empresa tem um espelho, né, tem alguns requisitos e esses requisitos devem ser preenchidos pela pessoa. Outro detalhe é as características e competências, né, da organização. Então, a empresa tem ali seus pilares estratégicos, né, sua missão, sua visão, seus valores, e os colaboradores que ali vão somar e fazer parte da empresa devem também estar atendendo esse requisito. Então, tem que ser sempre uma escolha por ambas as partes, né? As organizações escolhem as pessoas que pretendem desenvolver e as pessoas escolhem a empresa que quer trabalhar. Quando isso dá certo, é aquele casamento feliz, né? Então, em algum momento pode ser que isso daí não continue, tá? Mas a princípio é essa questão. Então agora a gente está no processo de recrutamento e seleção, né? E a gente vai seguindo aqueles processos que a gente viu até então nas aulas anteriores, né? Como que seria. Então basicamente a gente está agora no processo de agregar pessoas. Mudança de processo de agregar, né? Se a gente pega nesse modelo tradicional, né? Que é o modelo padrão, digamos, sem a gestão, né? Vai estar mais preocupado em ter o operacional, né? De ser orientado e a pessoa seguir aquilo que deve ser feito. É aquela regra padrão, né? Então, nessa regra padrão eu tenho o conservadorismo, eu tenho a centralização, muitas vezes, das informações e ênfase na eficiência, né? Fazer aquilo que eu estou mandando. Na abordagem moderna, a gente começa a verificar que muda um pouquinho mais essa situação, né? Começa a ter um olhar mais estratégico, né? Todo mundo participando, todo mundo se desenvolvendo, pronto para mudança, né?
acredita e foca muito hoje na criatividade e inovação, tanto por ter hoje essa situação de mercado já em evolução 4.0, mas eu posso agregar valor em quê, né? Às vezes eu posso mudar um procedimento dentro da empresa e isso vai somar muito, tá? E ênfase na eficácia, né? Eu não fico mandando e esperando. A pessoa vai, faz, é proativa, tem uma descentralização, né? Então, nessa descentralização, a pessoa ganha espaço, né, para poder estar trabalhando. O mercado de trabalho em si, pessoal, depois eu quero que vocês vejam esse vídeo, tá? Que eu vou deixar ele em anexo, mas pensa assim, vai ter ali a oferta de emprego e procura de emprego. Quando eu tenho um mercado de trabalho com escassez de candidato, né, eu vou ter que fazer algo diferente para que os candidatos notem a minha vaga, né? E eles acabam trabalhando. E o mercado de trabalho no oposto, né? Quando se tem muitos trabalhadores e acaba tendo escassez de posto de trabalho, que é o que ocorre hoje na pandemia, né? Então, se a gente for ver isso na pandemia, o que acontece? Muitas vezes as empresas podem pagar menos, exigir mais. Então, isso sempre muda, né? Aquela questão de oferta e demanda, né? De procura. Então, se eu tenho muito colaborador e não tenho emprego, né? Eu posso exigir muito do meu emprego e achar o melhor. Agora, quando é o oposto, eu não acho ninguém para trabalhar, né? Então, assim, eu tenho que rever algumas ações aí. Outro detalhe que acontece de desafios nessa questão de mercado de trabalho, né, e que faz parte, e eu acho interessante trazer referente à própria questão de recrutamento, porque a gente vai estar selecionando pessoas, né? Dentro da empresa eu não vou ter pessoas padronizadas tudo na mesma idade. Eu vou ter gerações. E essas gerações muitas vezes pode ter pensamentos diferentes e tem, né? E a gente vai estar vendo algumas rapidinho, tá? A gente começa a ver que antigamente a geração era definida a cada 25 anos, né? E hoje a cada 5 anos surge uma nova geração. Isso vai impactar na forma de pensar, idade, costume, cultura. E isso dentro da empresa pode somar muito, né? Mas dependendo se eu pego uma geração baby boomers, uma geração Z ou Y, pode ter, digamos assim, um atrito maior, né? Então essas questões das gerações acabam mudando muito também, tá? A primeira geração baby boomers, vai ter um vídeo dele também, é uma geração que surgiu no período de guerra, né? Com a volta dos soldados da guerra, houve um grande crescimento de bebê, né? Houve um boom de bebês, né? Muitas crianças começaram a nascer. Então, isso daí é a característica principal dessa geração, né? E elas gostam de ser reconhecidas pela sua experiência e sua capacidade, né? Por ser aquela geração mais da época dos avós de vocês. Geração X também vai ter um vídeo para vocês assistirem lá. Característica da geração X, né? Para vocês terem uma noção. Mecanicista, burocrática, né? Gosta de tudo certinho, tem que cumprir a ordem, tem que ter um chefe, tem que ter uma hierarquia, né? Geração Y já acaba sendo a questão do oposto, né? Uma característica mais orgânica, ela é mais flexível, faz duas, três coisas ao mesmo tempo, obedece à hierarquia, mas também quer o seu espaço ali no trabalho, né? Que possivelmente vocês são dessa geração. Geração Z, que era até então a última geração, são esses jovens hoje que estão aí iniciando o mercado de trabalho, mas que começa a ter um impacto assim no mercado de trabalho, né? Não aceita facilmente as regras rígidas, né? Nem horário fixo, né? A pessoa está falando, ele muitas vezes está prestando atenção, né?
muitas vezes não quer nem o dinheiro, quer a liberdade, acha que tem que ser a maneira dele, muito conectado, né? Mas não se aprofunda em nada, né? Então é uma situação indeciso também, né? Até na escolha de qual graduação fazer, o que fazer, acaba não tendo um norteamento. Então isso daí é uma situação bem atenta que a gente tem que estar vendo. Outra situação que a gente pode estar analisando é a geração alfa, né? Que são crianças hoje mais atentas e observadoras e inteligentes, né? Já sabe mexer em celular, né? Então, assim, já nasceu no mundo tecnológico. Então, assim, esse profissional, ele vai ser totalmente tecnológico quando chegar lá no mercado de trabalho, tá? Geração milênios, né, que a gente estava vendo, nasceu livre, são pensadores, é aquela junção da geração Y, né, ou geração X. Nos Estados Unidos eles usam esse termo para padronizar. Então, o que significa aqui? Quebram regras do escritório, né, e muda a forma de pensar, né? Eles querem ser participativos e querem a liberdade deles, tá? Já a geração Flux, né, que vocês vão estar analisando, é uma geração moldada pela instabilidade, né? Tolera e gosta de mudança de carreira e modelo de negócio, mas também a mudança no emprego pode ocorrer, né? Muitas vezes acaba mudando, né, do modo tradicional para um modo mais não convencional e quer ser feliz, né? Então, assim, independente da situação, quer viver a vida à sua maneira e à sua liberdade. E tem uma nova geração que aqui se transforma em duas, que são a geração Is e os Nens, né? O Nens tem o Nem e os Nens. O Nens nem trabalha nem estuda, e o nem trabalha nem estuda e nem se qualifica, né? E a geração I. Então a gente vê que essa é a nova. A geração I em si, tá? É uma geração que, segundo a reportagem, é a geração do smartphone, do iPhone, né? Que bebe menos álcool, né? Que tem menos relações e não está preparada para a vida adulta, tá? Geração smartphone, geração conectada, né? Totalmente dependente da tecnologia, geração dessa vida totalmente conectada. Até certo ponto é positivo, né? Mas são gerações que não pretendem casar, não pretendem se desenvolver. Já a geração dos NEMs em si, tá? Segundo o IBGE, a gente começa a ver o quê? Que são jovens que nem estudam e nem trabalham, né? E nem procuram emprego. Então, assim, pode ser que não trabalhe porque não consegue encontrar um emprego. Mas pode ser que não estude porque já terminou o ensino médio ou não. E um detalhe, são jovens que são sustentados pelos pais, né? Faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Então, assim, é uma questão que impacta o mercado de trabalho também, né? Até na própria questão de procurar, né? Um processo de recrutamento, às vezes a pessoa não está preparada para entrar. Então, assim, tem aumentado muito essa questão, né, de jovens nessa faixa etária, e um dado maior que preocupa é que eles não procuram emprego, né? E esse dado, segundo a época dessa reportagem, é mais de 8,83 milhões, né, de jovens que estão nessa faixa etária. Então é uma situação preocupante. Pessoal, recrutamento em si, então, tá? Eu vou passar de forma breve, a gente vai comentando depois na aula, tá? O recrutamento, então, vai ser o processo, né, onde a empresa vai estar promovendo e divulgando a vaga dela, seja para a população externa, como para a população interna, né? Então, as vagas estão disponíveis e ela tem que divulgar. Para ela divulgar e achar a pessoa certa, ela tem que estruturar essas vagas, tá? E saber onde vai anunciar. Então, ela pode anunciar
em jornais eletrônicos, né, jornais de meio-dia, em rádio, TV, revistas, né, site especializado na própria empresa, banner, cartaz. Ela vai optar em divulgar da melhor maneira possível para encontrar o candidato. Porque muitas vezes eu faço anúncio num determinado local onde eu não vou encontrar, né, meu candidato. Então, o objetivo é basicamente esse. Quanto ao conceito, tá? A gente tem aqui 4 conceitos. Pode ser um conjunto de atividades para atrair candidatos, pode ser um conjunto de técnicas e procedimento para também atrair candidato baseado nas informações, pode ser um conjunto, né, para achar determinados candidatos no mercado de trabalho através de uma busca mais detalhada, e também pode ser uma política de ações que quer agregar novos talentos para a empresa. Então é a forma de eu trazer esse candidato, tá? O recrutamento é isso. Eu tentar encontrar o candidato com as ferramentas e os meios certos, né, para a empresa. Quando a gente fala de recrutamento interno e externo, a gente tem duas situações. Se eu tenho recrutamento, eu tenho vaga, né, na grande maioria das vezes. O recrutamento interno, eu já tenho esse colaborador dentro da empresa, ele tem que se candidatar para a vaga, né? E eu divulgo também, de repente, eu preciso de um colaborador para a área de auditoria. Então, se tem alguém interessado, né, ele pode se candidatar. Eu sanando essa vaga internamente, eu não divulgo ela externo, né? Pode ser que abra uma outra vaga externa, né? Como houve um remanejamento, ou pode ser que tinha uma pessoa a mais e tranquilo morre ali o processo, né? Então a organização oferece para os seus colaboradores mesmo, né? Ele pode ser promovido ou transferido. No externo, é quando eu muitas vezes preciso sanar essa vaga, né? Eu também não tenho ninguém que tenha experiência. Pode ser que some e traga sangue novo no externo. Isso daí vai desenvolver a oportunidade, né? Para quem não é da empresa, está fazendo parte agora do seu quadro de colaboradores. Outro detalhe de recrutamento de mercado de trabalho, né? A gente começa a verificar que muitas vezes a gente pode ter funcionários internos e externos, né? Que estão espalhados ali no mercado de recursos humanos, né? Então eu posso estar moldando e colocando eles dentro do ambiente. Outro detalhe que a gente vê é que muitas vezes a atuação de um determinado colaborador é tão grande, né, para chamar atenção, e muitas vezes acaba não sendo percebido. E também o candidato em si, né, ele quer ser contratado, a gente tem muitas vagas aí, ou tem muitos candidatos, e ele tem que se destacar no meio, tá? E o recrutamento externo vai estar utilizando técnicas diferentes para atrair os candidatos. Mas assim, uma dica: eu tenho que especificar bem, né, esse recrutamento, para mim muitas vezes não estar recebendo currículo que não é o que eu quero, né? Tem que ter um curso, tem que ter determinada certificação. Então é interessante eu colocar isso para que as pessoas não vão, né, se candidatar, e muitas vezes acaba indo, daí acaba, né, se perdendo um certo tempo em olhar os currículos. Vantagem do recrutamento externo, que foi o que a gente estava falando: vai trazer conhecimento novo para a empresa, né, trazer um novo talento com competências, né, com habilidades para a empresa, é o chamado sangue novo. E isso daí vai desenvolver a empresa, vai aumentar também a cultura da empresa, né? Porque tá entrando uma nova pessoa, então assim, acaba muitas vezes a pessoa contribuindo, isso daí é bom. A pessoa tem novos objetivos, né? E deseja crescer dentro da empresa, então isso conta muito. E também isso é indicado pelo capital intelectual humano. O contra desse recrutamento, né? Em alguns casos, os funcionários
pode ficar desmotivado, né? Porque muitas vezes, por mais que foi por externa a vaga, ele fala, poderia ter oferecido para mim, né? E pode reduzir a fidelidade dos colaboradores por falar, contratou o outro está num cargo já, entrou agora e já está num cargo melhor. Então é um caso bem atento e delicado isso. E verificar técnicas seletivas, né, para a escolha do candidato. E pode ser, e é um custo, porque eu vou divulgar, eu vou fazer exame, eu vou treinar, então muitas vezes acaba tendo isso daí do externo, né? Mais do que o interno, porque o interno já passou por esse processo. E a socialização também. Algumas das técnicas de recrutamento, pessoal. O processo, então, de recrutamento se inicia, né, com o candidato preenchendo a proposta de emprego, né, apresentando o currículo. Mas, assim, uma dica, faça um currículo sempre dinâmico, tá? Tem currículo que tem foto, tem currículo que não tem foto. Isso fica livre ao seu critério e também a empresa normalmente não é para exigir, né? Porque assim, o currículo é o que? É uma carta de apresentação sua para a empresa, né? Você tem que ser você, você tem que se sentir livre e bem, né? Então, ficar atento nisso. Algumas das técnicas também que a gente pode estar vendo para poder estar fazendo recrutamento externo são os anúncios, né? Agências de recrutadores, né? Que são empresas de consultorias também, agências do governo, né? Cine muitas vezes acaba tendo vagas, Caixa Econômica Federal em alguns momentos disponibilizam vagas e as pessoas passam nesse banco de dados para ver. O próprio site do Ministério do Trabalho, ele recebe currículo e eles indicam também agências, né, que são associadas a organizações não lucrativas, né, como associações, agências privadas que entram as consultorias, universidade ou escola, muitas vezes até para um estágio, cartazes visíveis, mas eu tenho que cuidar onde eu vou colar o cartaz, né, porque se é um cargo executivo, a pessoa raramente vai ver o cartaz, ela até vê, mas assim, eu tenho que achar o meio correto, né. Pode ser por indicação de colaboradores, né? Consulta no banco de dados, lá onde a pessoa foi lá no site da empresa e mandou o currículo. E o recrutamento virtual, onde eu saio procurando pela internet também, né? Seleção no recrutamento, né? Que foi o que eu falei que tem também. Uma seleção muitas vezes errada, né, no processo, faz muitas vezes contratar um candidato que não vai atender a função e vai gerar um desconforto, tá? Para a organização e para o colaborador em si. Então, o objetivo é olhe bem a pessoa que está sendo selecionada, né? Para não sujar muitas vezes a imagem da empresa, né? Eu contratei, foi para um cargo errado, então fiquem atentos nisso. Fase do processo, então, do recrutamento. Recebe, né, que está aberta a vaga, o RH comunica, define o perfil da vaga que vai ser preenchido, o que eu preciso, consulto no banco se já tenho essa pessoa disponível, se tiver ok, a gente faz o prosseguimento ali. Se não tiver, a gente faz o recrutamento de candidatos na comunidade, né, na cidade, no estado, aonde tiver esse profissional. Analisa esse currículo que foi recebido, né, dessa seletiva, escolhe e faz a entrevista, né? Agenda-se primeiro a entrevista. Depois eu faço essa entrevista com os candidatos, seleciono o candidato entrevistado que é mais pertinente para aquela vaga, né? Ele aceitando formaliza a proposta, gera seu contrato de trabalho e começa o trabalho, né? Passa pelo exame. Continuando recrutamentos interno e externo, né? O interno é feito entre os funcionários da empresa, igual eu já tinha comentado, e o externo pode ser feito no mercado de trabalho, né? Recrutamento por internet através de sites de agências, consultoria ou da própria empresa. E agências de consultoria são empresas especializadas em recrutamento e seleção.
E o Headhunters, né, é o caça-talentos, a pessoa que muitas vezes tem na sua própria consultoria pessoas próprias já para isso, então isso acaba ajudando. Um feedback que eu quero dar tanto para o recrutamento e seleção é eu falar para a pessoa, tá? A gente sabe que o feedback ele tem que ser bem conduzido, mas depois vocês verem esse vídeo, ele pode gerar raiva, aceitação, indiferença, negação, tá? Mas uma dica é, sempre repasse o porquê que a pessoa não foi contratada, né? Não quero falar, mas assim, orienta, dá dica para as próximas entrevistas. Isso seria interessante sim, né? Tem aqui a questão do próprio feedback, que eu coloquei que existe feedback positivo, feedback mais agressivo, né? Escolher o momento de dar feedback. Então, no processo de recrutamento, se a pessoa não foi, liga, agradece, né? Fala, se possível, o motivo porque acabou não sendo, né, selecionado, que isso daí seria interessante, né? Então, no final de todo o processo seletivo, tem que se ter esse feedback. Então, isso daí acaba sendo extremamente relevante no recrutamento ou na seleção. Ocorre também muitas vezes de mandar currículo para a empresa fala, não, a gente não tem o currículo aqui, né? Cuidem essa questão e cuidem também a forma de como você conduz no processo de recrutamento os dados da pessoa, né? É uma vida que está ali, o currículo. Então não ficar brincando, fazendo piadinha. Tem um feedback bem positivo e com uma postura assertiva, tá? Então esse feedback se torna relevante sim. Pessoal, então a gente vai ter também algumas atividades, né? Tanto no e-book sobre recrutamento, mas eu quero que vocês também façam leitura, tá? Sobre recrutamento em si, para ficar bem agregado para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, a gente vai estar à disposição, tá? Eu quero que vocês, se conseguirem, façam um currículo dinâmico para poder ir treinando, para poder se desenvolver. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, tá? Um abraço e até lá.